Boa tarde, meu povo. Começando o nosso Povo na TV, hoje, segunda-feira, 13 de abril. Nosso programa começa a semana com muita informação para você. E você vai acompanhar junto comigo, gente, motorista de um carro desgovernado atingiu outros 4 estacionados ali perto da Praça da República. Olha só como ficou a situação após o acidente. Inclusive tem imagens novas mostrando o momento em que o carro colidiu com os outros estacionados. E as vítimas denunciaram que o motorista estaria embriagado. Em Ananindeua, outro caso de motorista supostamente embriagado. Esse aí avançou o sinal e acabou matando o motociclista que seguia para o trabalho. Em Santarém, um jovem entrou numa trend, aquelas tendências, né? Não só para ganhar curtidas nas redes, mas olha só. Olha a dancinha dele aí. Ele fez um vídeo, gente, para denunciar os problemas na BR-163. Tá ligado na trend aí, né? Tá ligado aqui no Povo na TV. Vamos mostrar essa história daqui a pouquinho para você. E você vai ver também como foi o lançamento da aparelhagem Tupinambá. Vai ser a estreia do nosso quadro Endoida. A Tainá Sá endoidou por lá, curtiu todas. E você vai acompanhar tudo isso com a gente no Povo na TV. Você já vai comentando com a gente. 991101010 é o nosso WhatsApp aqui do Povo na TV. Eu gostei da trend lá do cara denunciando, né? Será que ele conseguiu denunciar? Será? Bacana a história que você acompanha. A criatividade, né, para denunciar também é muito importante. Então vai participando pelo 991101010, é o nosso zap aqui do Povo na TV. E olha só, gente, começo falando desse final de semana que foi, infelizmente, de muitos acidentes. Tem um caso de motorista supostamente embriagado que avançou o sinal e acabou matando, gente, o motociclista. O motociclista estava indo para o trabalho. Isso foi em Ananindeua, aqui na região metropolitana. E testemunhas denunciam que no cruzamento da Independência com a Zacarias de Assunção, as imprudências e os acidentes são comuns. Você vê agora na reportagem. Segundo testemunhas, o motociclista de 47 anos, identificado como Gilberto Monteiro Paiva, estava indo para o trabalho quando foi atingido por este carro particular. Ainda de acordo com as testemunhas, o motorista do carro particular teria avançado o sinal e estava aparentemente embriagado. Fazia para o serviço daqui normal. E ele avançou de lá para cá. Avançou o sinal fechado. O motorista apresentava sinais de embriaguez? Morto de bêbado. Morto de bêbado. O senhor se assustou com o barulho? Eu estava lá sentado na borracharia lá quando eu vi a porrada. Foi triste. Ele arrastou de maldade mesmo, rapaz. Aí foi, parou aqui por causa que ele travou a moto de baixo. E o motorista aqui, cadê? Foi preso já. Levaram na hora. Informações preliminares da Polícia Militar apontam de que o motorista do veículo particular foi encaminhado à seccional de Ananindeua para prestar depoimento. Um teste do bafômetro deverá ser realizado para confirmar se de fato ele estava embriagado. De acordo com os moradores aqui da área, esse é um trecho considerado extremamente perigoso. Mesmo tendo sinalização, mesmo havendo semáforo, muitos motoristas não respeitam e as imprudências acabam tirando vidas. Muito perigoso. É porque o pessoal não respeita o sinal, né? Aí já viu como é que é, né? A população é muito imprudente, né? E às vezes o sinal não funciona, agora que está funcionando, né? Muita gente sofre acidente aqui? Nesse meio aí sempre tem. O senhor sempre presencia imprudência, acidente? Sempre vejo, todo prudência mesmo. Imprudência e essa, né, questão de dirigir alcoolizado, gente, isso aí já, infelizmente, a gente sabe o quanto isso é perigoso. E aí a polícia segue no caso porque há essa informação que circulou principalmente no local, de que o motorista estaria sob o efeito de álcool. E aí é muito triste, né? Porque de um lado você tinha um trabalhador, né, que seguia de moto para o trabalho, mas infelizmente teve a sua vida interrompida por conta de um acidente. E a Polícia Civil informou em nota que o condutor do caso foi apresentado pela PM na seccional de Ananindeua. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia, onde foi constatada a embriaguez. Então o motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito e embriaguez ao volante, e está à disposição da Justiça. É importante que haja a responsabilização desse caso, porque de fato, infelizmente, isso contribuiu muito para o acidente. E teve um outro acidente, gente, esse ficou aí com 2 motociclistas mortos, foi em Parauapebas, na madrugada de domingo.
Uma das vítimas foi identificada como Felipe Santos Chaves, de 23 anos, e na outra moto estava ela, a Edilene Ferreira Gomes, de 26, mãe de 3 filhos. Os 2 condutores estavam sozinhos nos veículos e bateram de frente na Avenida VS10. E aí tem as imagens das câmeras de segurança que registraram, olha só, o momento da batida. E o Felipe está em alta velocidade. O vídeo mostra a Edilene na contramão. E aí, com a violência do impacto, os 2 morreram no local antes mesmo da chegada do SAMU. Esse caso é investigado pela Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias do acidente. Olha só, novamente a colisão, infelizmente, com as 2 mortes registradas. E outros vídeos que circulam em redes sociais, olha só, mostram o Felipe Chaves pilotando a moto em alta velocidade. Olha só, 144, 149, 150 quilômetros por hora. Meu Deus, em menos de 20 segundos. E aí, essa velocidade não vou nem falar, né? Que a gente sabe que está muito acima do permitido, um risco muito grande. Inclusive, as imagens foram postadas no perfil do jovem, antes do acidente, realmente indicando que a alta velocidade aí estava imperando, né? E aí a gente lamenta muito, porque 2 vidas interrompidas, a dele e da outra mulher, inclusive mãe de 3 filhos. É uma irresponsabilidade, né? Você circular aí uma velocidade, até para ele é perigoso, imagina para os outros. Infelizmente foi o resultado esse, acidente com mortes, 2 mortes registradas lá em Parauapebas. E olha, o que era para ser uma manhã de domingo de passeio com a família terminou em dor de cabeça para pelo menos 4 motoristas. Eles tiveram os veículos destruídos por um condutor que estava num carro desgovernado que atingiu os carros estacionados bem ali ao lado da Praça da República, na Presidente Vargas. E você vê a imagem da destruição desse acidente. As vítimas denunciaram que o motorista estaria alcoolizado. E aí você vê as imagens, o motorista aparece na imagem ali e os carros destruídos. Olha só, esse, por exemplo, praticamente espera total, né? Se a gente for levar para avaliar, não tem o que enfim, aproveitar. Claro que ferro velho aproveita, mas o carro já era, né? O dono ficou com esse prejuízo. Tem a moto também que ficou ali no chão, né? Inclusive a gente tem outra imagem que foi divulgada agora pela manhã, que mostra a colisão. Ele vem ali pela Presidente Vargas e perde o controle, logo na esquina ali com a Riachuelo, e aí você vê a colisão. Inclusive tinha um flanelinha que estava bem próximo ao carro branco sentado, ele se levanta, pega um susto, né? E se não fossem esses carros, infelizmente ele seria atingido. Essa que é a verdade, né? Ele vem com uma velocidade altíssima no início da manhã, né? Não tinha tanta gente na praça, mas se não fossem esses carros, certamente alguém seria atingido. Também uma alta velocidade que infelizmente resultou nesse acidente. As vítimas, as donas dos carros, né, estão aí revoltadas com a situação. Inclusive a gente vai trazer informações da Polícia Civil, saber como esse caso está sendo conduzido pela polícia, como a investigação está ocorrendo. Houve uma série de reclamações por parte das pessoas que tiveram prejuízos e a gente vai trazer os detalhes daqui a pouco aqui no nosso Povo na TV. E bom, gente, os moradores do Curialtinga, infelizmente aqui em Belém, amanheceram contando os prejuízos por conta de um incêndio que atingiu o imóvel. A casa de 2 andares ficou parcialmente destruída, um curto-circuito na rede elétrica pode ter provocado esse incêndio. As informações com Ronaldo Gilê. Nós viemos até a residência aqui no bairro Curialtinga, atingida por um incêndio na noite deste domingo. E nós estamos exatamente na sala onde um dos familiares tentou trazer objetos que puderam ser salvos. Não deu para salvar muita coisa. A gente tem por aqui bicicleta, mesa, a correria foi grande. Os animais de estimação, como o Leonardo, escaparam ilesos do incêndio. O Leonardo está aqui quietinho, um dos cãezinhos da família. Seu Antônio, corre muito grande, porque ninguém, logicamente, estava esperando um incêndio desse. Não havia ninguém na casa, só os bichinhos aqui que foram salvos também, né? Porque estava só eles aqui, aí minha irmã foi entrando quando ela viu, aí ela viu o foco de fogo aí, negócio de incêndio, ela correu e disse, fogo. Aí o pessoal já vieram para ajudar aí, só que eu não estava aqui, né? Eu estava trabalhando, aí já me ligaram, aí eu vim ver o que eu podia fazer, só que sabe como a gente tem vizinho, né? Vizinho ajuda, aí já estava fazendo isso aí, só que
acontecem as coisas aí, cara. E se a gente andar para cá, vamos acompanhar para mostrar exatamente o local onde tudo começou. Foi nessa fiação. É uma casa de 2 andares e apenas a parte de baixo aqui da casa, o andar inferior, acabou atingido. A gente ainda vê muita fiação queimada, fios derretidos. Aqui ficava a cozinha, né, da residência que foi atingida pelo incêndio. A geladeira ficou desse jeito aqui, ó. Não tem provavelmente como fazer muita coisa, restam alguns escombros, o plástico derretido e a geladeira ainda com alguns restos aqui de comida. Talvez seja possível fazer alguma coisa, mas é muito difícil. E vindo aqui para o quarto, a gente vê uma área onde o estrago foi grande. Ficavam aqui nesse quarto uma das moradoras da casa, as netinhas também costumavam frequentar esse espaço. Aqui se perdeu televisão, móveis, tem muita roupa queimada, o cheiro é muito forte e a gente fica imaginando como teria sido muito pior se tivesse alguém aqui dentro, naquela correria, alguém provavelmente teria se machucado. Seu Antônio, ainda que sejam muitas perdas materiais, as vidas foram salvas. Graças a Deus, né, que as pessoas foram salvas aí, que estavam aqui, né, saíram e conseguiram sair, porque foi só minha irmã que entrou e as minhas sobrinhas estavam na igreja. Aí foi aquela correria, quando avisaram para minha mulher que a casa dela estava pegando fogo, ela deixou a igreja lá, saiu correndo para cá e veio. Aí já tinha acontecido, aí não podia fazer mais nada. Aqui, agora só Jesus mesmo para abençoando. Eu agradeço a Deus por tudo, mano. Por tudo, pelas vidas que foram salvas, dos animais e das pessoas também, né? Ainda tem um gatinho ali que sobreviveu, né? A gente vai mostrar um dos gatinhos ali, um dos animais que foram salvos também. Olhando para cima, eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Eliezer Lira mostrar. A gente ainda tem todo o telhado aqui, onde as labaredas acabaram subindo, consumindo aqui também a parte de estrutura de madeira que segura o teto. Não é muito recomendado a gente ficar muito tempo nesse espaço. Eu vou passar aqui para a área que foi menos atingida, mas ainda assim tem muito prejuízo. Era o quarto das meninas aqui, ó. Sobraram aqui o guarda-roupa, o colchão, parte dele também pegou fogo, a estrutura de cima ali acabou cedendo durante o incêndio. E o bichano está aqui, é esse o nome dele, está quietinho. Aqui, olha só, sobreviveu também, ele não estava dentro da casa e aí isso acabou salvando a vida dele. Mas, fiel como os animais são, ele veio para cá, está aqui quietinho esperando a dona chegar, a tutora chegar por aqui. E a gente vai fechar, infelizmente, depois de mostrar todo esse cenário de destruição, infelizmente não, felizmente, porque a gente acredita que as pessoas terão aí um ato de solidariedade a partir de agora, né, seu Antônio, para fazer doações, quaisquer que sejam os objetos, as quantias, tudo vai ser bem-vindo agora para que vocês possam recomeçar. A gente pede, né, que as pessoas venham ajudar aí, porque para ver se refaz a casa da minha irmã aí, porque ela tem que voltar, né, porque agora ela está sem casa, está na casa do meu irmão, né, e aí como eu estou falando que ela só saiu com a roupa do corpo. Só com a roupa do corpo mesmo, como vocês viram aí, que tá tudo queimado aí, né? E é a primeira vez que isso acontece, que atinge a família de vocês? É a primeira vez, com ela aqui é a primeira vez já. Primeira vez que acontece isso daí com ela. Uma situação delicada, mas a gente acredita que quem acompanha o povo na TV vai se unir numa corrente do bem para ajudar a família do seu Antônio nesse recomeço. Perderam tudo, os bens materiais durante esse incêndio, as casas vizinhas não foram atingidas, não teve ninguém ferido, os animais foram salvos também e agora é recomeçar, reconstruir e a gente acredita sim que isso será possível a partir de agora. É isso, Ronaldo, valeu, que eles tenham força para recomeçar e é muito importante nesse momento que as pessoas possam ajudar. Então quem puder ajudar a família do seu Antônio,
pode ligar para este número na tela, o 987516554. Muito importante a sua ajuda. Ou se você tiver, de repente, roupas que não usa mais, você pode fazer uma doação, ou de alimentos também, né? Importante também, essa ajuda é fundamental. Você pode ir ao endereço, na passagem Gaspar Dutra, acesso pela Rua do Utinga. Vamos então nessa grande corrente de ajuda, ajudar a família do seu Antônio, que nesse momento passa por uma dificuldade, mas tenho certeza que vão conseguir se reerguer. Olha só, gente, uma loja de venda e conserto de celulares em Marituba foi alvo de criminosos no final de semana. Foram 3 assaltantes, 2 menores de idade, eles estavam armados e agiram com muita violência, mas a polícia agiu rápido e os assaltantes acabaram detidos. O crime aconteceu por volta das 9 horas da manhã do último sábado. Uma loja que vende e conserta celulares em Marituba foi alvo de um trio de assaltantes. Nas imagens das câmeras de segurança do local, é possível ver o momento em que um casal entra no estabelecimento e logo depois anuncia o assalto. Funcionários e clientes foram rendidos. Os suspeitos agiram com violência e ameaçaram as vítimas com uma arma. Diversos celulares, notebook e outros bens foram levados pelos criminosos. O terceiro envolvido no esquema ajudou na fuga do casal. Pouco tempo depois, a polícia foi acionada pelas vítimas e montou uma força-tarefa para localizar os assaltantes. Ainda no sábado, o trio foi preso. A minha viatura em rondas na BR-316, avistamos 3 elementos em uma moto. Estava a uma velocidade, uma alta velocidade. Nós fizemos o acompanhamento. Eles subiram o elevado à alça viária. Já na alça viária conseguimos fazer a abordagem. Com eles foram apreendidas armas e munições. É uma pistola .40 e um 38, que foi achado com a 38, estava em posse da menina do sexo feminino, que é menor de idade. E também a moto que foi apreendida, ela é suspeita de ser fruto também de roubo, feito no Distrito Industrial, segundo o que a menor relatou para a gente. O condutor da motocicleta era menor de idade, também 17 anos, e o maior de idade era foragido da justiça. Todos os bens roubados, como celulares e notebooks, foram devolvidos às vítimas. O trio foi encaminhado a uma unidade policial, onde permanece à disposição da justiça. As vítimas compareceram aqui na delegacia para reconhecer todo o material que foi levado do estabelecimento. E também os clientes também que foram roubados, todos os equipamentos, todos os pertences foram recuperados. Importante rápida da polícia, né, dando aí um combate ao crime com as prisões, e as câmeras de segurança sempre ajudam bastante nesse trabalho de investigação, de apuração. E olha, no final de semana, pelo menos 100 pessoas foram detidas depois de uma briga generalizada entre torcedores do Remo e do Vasco, antes do jogo no Mangueirão pela Série A do Brasileiro. Ronaldo Gillet vai chegar com as informações ao vivo sobre esse caso, e são situações que se repetem, não é, Ronaldo? A gente, toda vez que tem confronto aí de equipes que não são do Pará, mas tem aqueles convênios, né, entre organizadas, toda vez tem confusão. E pelo jeito, né, mais uma vez, a polícia também agindo com as prisões. Boa tarde para você, Ronaldo. Boa tarde para você, Márcio, e a todos que nos acompanham aqui no Povo na TV. Infelizmente, é um fato recorrente. A cada partida do Remo na Série A ou do Paysandu na Série C, em quaisquer campeonatos que a gente tenha disputa com a presença do Remo ou do Paysandu, a gente vê cenas como essas. Durante o sábado, antes dessas prisões realizadas pela polícia, vários pontos da cidade estavam sendo vigiados, inclusive as proximidades das sedes de torcidas desorganizadas de Remo e de Paysandu. A gente percebe a polícia escoltando muitos torcedores durante aquelas horas que antecedem os jogos. A gente viu pontos de interdição de vias ali na Lomas com a Almirante Barroso, na Rua da Marinha também com a Augusto Montenegro, ali perto da Mirandinha, com a Ponte do Galo, em toda a região metropolitana de Belém, pontos estratégicos com a polícia trabalhando. E graças a esse trabalho da polícia,
algumas prisões, algumas não, muitas prisões foram realizadas. Foram cerca de 100 indivíduos que a gente se recusa e nem deveria mesmo chamar de torcedores. Eles foram presos e eu penso assim, tá, Márcio, que o correto seria esses pseudo-torcedores nunca mais poderem frequentar um estádio de futebol. Só que isso acaba não acontecendo. E a gente vai ouvir agora o delegado responsável pelo caso, que de maneira muito competente realizou essa operação para combater a violência antes da partida entre Clube do Remo e Vasco da Gama. O delegado Evaldo Negrão. Vamos ouvir. Foram diversos adultos e até agora nas contabilizações que nós estamos fazendo são 42 adolescentes que são encaminhados ao DAP. E a Polícia Militar apresentou para a gente aqui, estamos de hoje de reforço na delegacia do Bengui, veio de lá, recebemos aqui, teve a segunda ordem superior e estamos fazendo a autuação pelo Estatuto do Torcedor de todos que ainda estão sendo catalogados, de todas as pessoas que tem aqui, mas continuaremos fazendo o serviço até que o procedimento possa ser concluído. Certamente mais de 100. Se contar os adolescentes, aí a gente já vai para uma cifra um pouquinho maior. E aí envolve também mulheres, homens? Sim. Mulheres foram apresentadas, homens também. Nos vídeos que nos foram apresentados também aparece o envolvimento de várias pessoas, sendo homens, sendo mulheres, tá entendendo a confusão que teve com torcedores do Vasco. Parece que existe uma aliança nacional, uma força jovem do Vasco da Gama, que é do Brasil inteiro, ao qual, em contato com a situação dos torcedores do Remo, acabou gerando esse tipo de conflito e a polícia está trabalhando nesse sentido para poder concluir o procedimento. O que a população tem que entender é que o medo pode até, a sensação de medo pode até acontecer, mas a polícia está fazendo o seu trabalho. A Polícia Militar fez uma operação muito boa, muito interessante. A Polícia Civil está fazendo as autuações, está chegando reforço, inclusive, para a gente aqui, para que a gente possa continuar a fazer o nosso trabalho. O trabalho está sendo feito e se o medo vier, a autuação, a reprimenda também do Estado vai vir com toda a força. A gente está trabalhando para isso. É isso, e a gente aqui no estado do Pará tem o privilégio, eu diria mesmo o privilégio de ter em campo torcedores de Remo e Paysandu durante os clássicos, o nosso clássico rei da Amazônia. Em São Paulo a gente não vê mais isso, em outros estados a gente já não tem a presença de duas torcidas gigantes como as de Remo e Paysandu. Daqui a pouco, em dia de jogo, já vai ficar proibido, Márcio, a gente ter aí nas ruas um torcedor usando a camisa do seu time. As pessoas vão ter que andar de branco, quem sabe propagando a paz e em silêncio, sem poder manifestar o seu gosto, a sua vontade, a sua torcida. Infelizmente, por conta desses 100 pseudo-torcedores, a vigilância vai precisar ser ainda mais reforçada nas próximas partidas. O Remo deve enfrentar várias equipes que têm aí a irmandade da torcida organizada do Paysandu com os times que vêm de fora para cá. Então, a polícia acaba tendo que ser babá de torcedores que não sabem torcer, que vão fazer arruaça no entorno do estádio e pelas ruas da nossa capital. A verdade acaba sendo essa, né, Márcio? É contigo. A verdade é que eles não vão para torcer, né, Ronaldo? Essa que é a questão, porque antes ou depois dos jogos tem esses confrontos, às vezes até marcados em redes sociais, e preocupa porque, como você falou, tem essas, entre aspas, alianças de torcidas daqui com outros estados, e cada jogo desse se torna uma espécie de repar, né? A polícia tem que fazer um planejamento como se fosse um clássico Remo Paysandu, porque a torcida de fora assiste do daqui e aí tem toda aquela confusão que a gente está vendo aí na imagem. É lamentável, Ronaldo, porque você falou algo que é bem interessante, né? O Pará mantém ainda aquela possibilidade de ter duas torcidas no mesmo jogo de clássico, como o caso clássico Repar. Ontem, por exemplo, teve Palmeiras e Corinthians no estádio do Corinthians e só os corintianos puderem ir ao estádio, porque foi tanta violência que lá a Secretaria de Segurança Pública decidiu, não, cada clássico, vai ter a torcida do time mandante. E vamos torcer para que a gente não chegue nesse nível, porque quem perde são os outros torcedores, né? Que não tem nada a ver com isso, que só querem ver seu time do coração jogar, né? Então, por um paga todos, infelizmente, esses, entre aspas, torcedores, causando medo e preocupação. Eu conheço muitas pessoas, Ronaldo, que adorariam ir para o jogo, mas tem medo de levar os filhos, porque no caminho pode se deparar
com um confronto como esse, a gente sabe que isso causa uma insegurança. As pessoas vão preferir fazer outro programa, né? Ir para praça, ir para o shopping, em vez de ir para o jogo de futebol. Porque quem quer levar a sua família para, no meio do caminho, lidar com um confronto desse? Realmente lamentável. Mas a polícia está agindo e vai ter que agir muito, porque ainda tem muito jogo do Remo pela Série A do Brasileirão. Obrigado, viu, Ronaldo? Pelas informações, participação aqui no nosso Povo na TV. Você pode comentar com a gente esse assunto também pelo 991101010, é o WhatsApp aqui do Povo na TV. E olha, vou falar agora sobre uma obra de troca de tubulação na passagem Alcide Nunes com a BR-16 no Castanheira aqui em Belém, que tem gerado dor de cabeça para pedestres e motoristas que passam por esse trecho. Hoje pela manhã, um dos canos quebrou, teve água jorrando para todo lado, causou transtornos. Segundo a empresa responsável pelo trabalho, o vazamento começou na madrugada. O cano antigo teria quebrado mesmo sem nenhuma atividade no local. Até agora, não se sabe as causas do rompimento da tubulação. Em nota, a Águas do Pará informou que está trabalhando no reparo da tubulação, que foi rompida por uma intervenção de terceiros desde o dia 25 de março. E segundo a companhia, esta é a 5ª ocorrência registrada envolvendo a empresa Terra Plena, o que tem impactado a regularidade do fornecimento de água. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos nesta segunda-feira. A Águas do Pará informou ainda que, em decorrência dessa intervenção, pode haver uma interrupção temporária ou ter, inclusive, oscilações no abastecimento de água em algumas áreas, como o Amarambaia, os bairros do Souza, Castanheira, Valdecães, Aeroporto, e também pode ter esse problema na Guanabara, Coqueiro e Jaderlândia. Nós pedimos também nota à Terra Plena, mas até agora não tivemos retorno e a gente vai seguir acompanhando aqui no Povo na TV. Porque agora, a gente falou ainda há pouco, né, sobre aqueles confrontos de torcedores, mas agora é esporte, o assunto bom. É bola rolando aqui no Povo na TV. Vamos lá com Jordana Campanze. Bom dia pra você. Ficou meio assustada hoje, tudo bem? Eu tô no dom. Hoje a São Jorge me emprestou a lança, eu já matei uns 30 dragão agora de manhã. Assim que eu gosto. Então, só negócio de empate esse final de semana, foi isso? E o empata lá e o empata aqui, realmente, Clube do Remo e Vasco. Vamos começar com esse jogo? Vamos lá. Foi um jogão de bola no Mangueirão, caiu uma chuva, rapaz. Toró daqueles, né? Toró daqueles, atrasou a partida, o árbitro ficou vendo, atrasou em 30 minutos, começou às 5 horas da tarde, mas o Vasco mostrou o que veio logo no início da partida. Foi um jogo muito interessante, o Clube do Remo tentava chegar, começou a se encontrar ali pelos 15 minutos de partida e começou a crescer no jogo. Mas o Vasco colocando aquela pressão e aí na volta do intervalo conseguiu o gol com o Andrés Gomes depois de um cruzamento do Thiago Mendes. Thiago Mendes está jogando pra caramba. Ele me deu um trabalho no jogo contra o Fluminense, viu? Ele foi o responsável pela derrota do Fluminense. Mas o Clube do Remo... eu sou rancorosa. Mas o Clube do Remo chegou ao empate aos 38 minutos da partida, depois de uma falta levantada pelo Diego Hernandes. E aí o Clube do Remo consegue empatar, vai para a 18ª posição na tabela de classificação. Um ponto muito importante dentro de casa, com o Fenômeno Azul fazendo um showzaço, Welcome to the Jungle, né? Fazendo alusão ao Guns N' Roses, exatamente. Mas não pode ficar só empatando muito, porque, enfim, né? O campeonato vai fazer falta, faz são pontos que fazem falta, realmente. Mas foi uma bela atuação do Clube do Remo, acho que tem crescido a cada partida com o El Condé. E a torcida que estava pegando um pouquinho no pé do Diego Hernandes, acho que nesse jogo aliviou mais, né? Aliviou. Bom, e o Paysandu também ficou no empate, perdeu 2 pontos em casa também. Né? Agora o Paysandu teve um detalhe, tá? Vou puxar a orelha aqui. Arbitragem. Segundo jogo que a arbitragem erra e erra feio. O Paysandu, no início do jogo, o Brusque teve um lance muito interessante, obrigou o Gabriel Mesquita a fazer uma grande defesa, mas depois, meu amor, o Paysandu se encontrou, toma escanteio, o Paysandu foi pra cima, cresceu muito na partida, foi o melhor primeiro tempo do Paysandu até agora, jogou muito, mas aí no finalzinho do primeiro tempo, nos acréscimos, o Ítalo marcou um gol e o árbitro tirou das vozes da cabeça dele que tocou na mão do Ítalo. Só que isso não aconteceu e o gol foi anulado.
Inclusive, Márcio, a gente tem no NC Esportes de hoje uma entrevista exclusiva com o Ítalo depois do jogo, que ele fala pra gente que o árbitro jurou pelo filho dele que tocou na mão. Mas Deus. A gente tem a imagem. Produção, a gente consegue colocar a imagem aí? Tá, eu separei a imagem do lance pra galera ver. Cadê? Bora ver aqui no telão? Bora ver. Ah, tá aí. No telão dá pra ver legal. Não, Tá aí ele jura que toca na mão do Ítalo. Em momento nenhum isso aconteceu. Por isso o pessoal reclamou muito. Pois aí o gol foi anulado. Na volta do intervalo caiu uma chuva absurda na Curuzu, mas o Brusque conseguiu o gol com o Cipriano. Só que aí tem um empurrão na área, o Cipriano pisa no pé do Ítalo, o juiz marca pênalti, acho que inclusive para tentar compensar o que aconteceu, o Ítalo converteu e fez 1-1. Júnior Rocha ficou bem na bronca, Márcio, falando que nessa Série C... O executivo do Paysandu, Marcelo Santana, foi até em campo cobrar o árbitro. Exatamente, eles falando que nessa Série C o Paysandu vai ter que fazer 2 gols para valer 1, né? Foi complicado, mas a gente tem entrevistas exclusivas com o Gabriel Mesquita, com o Ítalo, com o Edilson, todo mundo bem na bronca com essa arbitragem. O Paysandu empatou, mas assim, torcedor, calma o coração, porque esse era um dos jogos mais difíceis, um dos adversários mais chatos da Série C. Foi uma boa atuação, uma bela atuação do Paysandu e um bom resultado, claro, tropeçando na arbitragem. É verdade. Então todo mundo depois do Pouco na TV ligado no NC Esportes. Exatamente, 1h30 da tarde, eu tô esperando vocês, o programa tá muito bom. Valeu, Jordana. Valeu, Márcio. Valeu, bom trabalho pra você. Bom, gente, agora a gente fala sobre as investigações sobre o desaparecimento do pequeno José Arthur, que avançaram com a prisão de 2 suspeitos em Eldorado do Carajás. A polícia aponta indícios de envolvimento dos investigados no caso, que segue sob sigilo. Enquanto isso, a prioridade das autoridades continua sendo localizar a criança o mais rápido possível. Os 2 homens conduzidos pela Polícia Civil, Roselândio Castro de Almeida e Evandro Firmino da Silva, são investigados por possível envolvimento no desaparecimento do pequeno José Arthur. Roselândio, inclusive, esteve na casa durante o período em que as buscas pela criança estavam sendo realizadas. As prisões aconteceram em Eldorado do Carajás, após avanço das investigações e autorização da Justiça, com parecer favorável do Ministério Público. A operação foi resultado de um trabalho integrado entre equipes de Eldorado do Carajás, Marabá e Belém. De acordo com o delegado João Abel, da Superintendência Regional de Carajás, a ação faz parte de uma série de etapas dentro da investigação, que segue de forma intensa. A Delegacia de Eldorado dos Carajás, com apoio da 16ª Superintendência, do NAI de Marabá e da Delegacia de Homicídios de Belém, ela deflagrou uma operação na qual 2 suspeitos foram presos na investigação que apura as circunstâncias do desaparecimento da criança José Arthur. Então, hoje, após a representação do delegado Vani, da manifestação favorável do Ministério Público e da decisão judicial que autorizou a busca e a prisão temporária desses 2 elementos, nós empreendemos buscas na residência deles e logramos efetuar as prisões, sendo que na casa do primeiro suspeito foi encontrado um revólver, munições e uma arma longa. Segundo o delegado Vani, de Eldorado do Carajás, responsável pelo inquérito, as investigações já apontam indícios de participação dos suspeitos no desaparecimento. Ele ressaltou que a decisão pelas prisões foi baseada em elementos considerados consistentes até o momento. As investigações, elas prosseguiram e conseguiram, diante das hipóteses que tínhamos investigativas, conseguiram demonstrar que os representados, que os presos tinham fundadas participações nesse sequestro. Diante disso, deliberamos, conversamos, até porque aqui contamos com o apoio aqui do nosso superintendente João Abel, e aí deliberamos e representamos. Vale ressaltar, como o nosso doutor falou, que contou com parecer favorável do Ministério Público e do Poder Judiciário. Isso indica que há realmente uma fundada participação, que os indícios, nesse momento, são robustos para que seja cesseada a liberdade desses indivíduos. As investigações, elas não cessaram, elas continuam e esperamos tão logo reencontrar essa criança e responsabilizar
e responsabilizar todas as pessoas que estão envolvidas. José Arthur, de 1 ano e 6 meses, desapareceu no dia 26 de março de 2026 na Vila Peruana, em Eldorado do Carajás. Desde então, uma grande mobilização foi realizada com buscas em áreas de mata, rios e imóveis da região, além de uma força-tarefa envolvendo diversos órgãos de segurança. Quem tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro da criança, entrar em contato imediatamente com a polícia. Pelas investigações, acreditamos que ela está viva, estamos trabalhando dia, noite, não temos hora, é uma força-tarefa dentro da Polícia Civil que está trabalhando e esperamos responsabilizar esses autores e reencontrar essa criança para entregá-la aos seus pais. É um trabalho em duas frentes, né? A investigação e as buscas. E com essas prisões, a polícia já tem uma suspeita, né? Como disse o entrevistado, que ela está viva e a gente espera muito que isso seja verdade. Né? Porque o trabalho de investigação, ele avança e, se Deus quiser, logo, logo ela será encontrada com vida. Pondo fim a uma angústia de vários dias, né? Vamos entrar aí já na 3ª semana em que esse trabalho segue sendo realizado e a investigação tem sido muito importante para dar um norte sobre as investigações, sobre as buscas, a essa criança. Se Deus quiser, o José Arthur logo, logo estará com sua família. Bom, gente, vamos falar agora sobre aquele acidente do final de semana, ali na Praça da República. Um carro, atingiu outros que estavam estacionados. Houve destruição por esse condutor que estava no carro vindo pela Presidente Vargas. Podemos ver as imagens, inclusive, soltar a imagem que mostra aí como ficaram os veículos, né? Teve um prejuízo muito grande para os donos desses carros. Inclusive, tem uma outra imagem que mostra o veículo seguindo pela Presidente Vargas em alta velocidade. Essa câmera de segurança registrou o momento exato da colisão onde o veículo atinge outros carros. Vamos ao vivo com o Léo Carneiro, que está acompanhando esse caso. Inclusive, Léo, as vítimas vêm denunciando, né, que o motorista estaria alcoolizado, né? Boa tarde para você. Oi, Márcio, boa tarde para você e para todo mundo que continua aqui na nossa programação. Esse caso a gente mostrou um pouquinho mais cedo, as informações iniciais, e a gente agora está com a vítima e com o advogado dela para contar melhor como aconteceu esse acidente. Ele foi provocado, na verdade, na manhã do último domingo. Aqui ao meu lado, inclusive, a gente consegue ver os destroços do carro que causou esse acidente. Ainda estão espalhados aqui na praça, bem perto da Presidente Vargas com a Oswaldo Cruz. O acidente aconteceu ali por volta das 6 horas da manhã. 4 carros estavam estacionados aqui próximo da praça quando foram atingidos em cheio por um veículo que vinha em alta velocidade, perdeu o controle ali, o condutor perdeu o controle e acabou atingindo esses 4 carros, gerando um prejuízo enorme. A gente vê aqui vidros no chão, esse pedaço da lataria ainda espalhado aqui também no chão. E a gente vai conversar agora com a Letícia Ramos. A Letícia Ramos é dona de um dos veículos que estava estacionado e que, claro, teve esse prejuízo enorme. E ela vai contar pra gente o que ela teve de retorno da polícia e da Guarda Municipal, que é o que está chamando a atenção, o desfecho da história, né? Vocês tentaram registrar a situação ali na delegacia, tentaram enquadrar, digamos assim, o motorista, porque ele estava embriagado, apresentava sinais visíveis de embriaguez, mas nada disso foi feito, né? Boa tarde, Letícia. Boa tarde. Eu sou leiga nesse assunto, mas depois da batida não foi feito nenhum tipo de bafômetro e nem nada do tipo. Que assim, para quem é leigo é o mínimo, né, que a gente espera depois de uma batida, e sinais clínicos que foram constatados posteriormente de embriaguez ou uso de entorpecentes, enfim. Então, o procedimento, o que gera muita indignação é o procedimento não ter sido seguido. E assim, é um procedimento que os profissionais, os guardas municipais, a própria PM é o especialista nisso e não seguiram. Então, isso é o que causa assim mais revolta. Porque se o procedimento não foi seguido no começo, onde estava tudo acabado ali com os bens materiais, que são sim relevantes, imagino que não vai ser feito depois. Então, não sei se vai ser autuado pelas leis que ele infringiu, não sei se vai pagar com os custos do nosso carro, que provavelmente, até isso é um grande transtorno, porque hoje eu deveria estar, agora, nesse exato momento, eu deveria estar trabalhando. Aonde está ele? Não sei. Provavelmente trabalhando, seguindo a vida normalmente, porque a gente não tem atualização se vai seguir, se vai ser a que pés está, né?
o doutor Estevam nos ajudou, que é o nosso advogado da minha empresa, que se eu não tivesse acionado ontem, no domingo, que era para ser um domingo em família, foi totalmente acabado, assim, por uma irresponsabilidade. Pois é, conta pra gente, vocês tinham vindo pra cá pra curtir o Domingão, turistar, como foi? Vocês tinham estacionado o carro e ali por volta das 6 horas da manhã acontece esse acidente, vocês correm pra cá, conta melhor pra gente. A gente mora aqui, né, então o nosso escritório fica aqui próximo por uma escolha pessoal, a gente quis morar próximo ao escritório para ter uma qualidade de vida melhor, então eu tenho 2 filhas e acaba que no final da tarde eu consigo trazer elas na praça, então foi uma escolha assim consciente de qualidade de vida mesmo para ficar próximo ao escritório. E assim, eu tinha tirado esses 2 dias para descansar, porque nas semanas seguintes eu vou ter muito trabalho com organizações de eventos que eu estou à frente. E eram 2 dias para descansar. E aí meu marido acordou pela manhã para sair cedo para trabalhar às 7 horas da manhã, que ele tem uma empresa de higienização de estofados. Tinha uma agenda lotada no domingo. Quando ele desceu, viu o estrago, voltou desesperado. Meu Deus, e agora minha agenda? E agora a semana de trabalho? E agora as contas que tem para pagar? E agora o carro que vai ter que reformar, ou sei lá, se for perda total, que é o que a gente estima. Eu não entendo muito de carro, mas a batida foi bem no meio. Então, segundo meu marido, ele disse assim que danificou muito, mas a gente precisa de um laudo, um orçamento de um especialista, mas até para isso, é pelo menos R$3.000 só pra gente conseguir ter esse orçamento, que é para mover de um lugar para outro. A gente já tirou o carro daqui, levou para um lugar seguro, e do lugar seguro a gente vai ter que levar para pelo menos 3 locais para poder fazer 3 orçamentos, para poder saber se ele vai realmente arcar, porque dizer que vai arcar enquanto está dentro de uma delegacia, né, é fácil. Aí a gente quer saber quando chegar a conta, que a gente sabe que não vai ser barata. A gente vai conversar agora com um advogado que está acompanhando de perto e vai explicar melhor essa parte jurídica. O que vocês estão pedindo das autoridades e o que vocês precisam que seja feito diante desses procedimentos que até então passaram batidos, né? O teste de alcoolemia não foi feito, ele não foi preso em flagrante por conta da situação. O que vocês estão pedindo da polícia, da própria guarda que atendeu a ocorrência primeiramente? Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu entendo a frustração da Letícia nesse momento, porque sim, a gente tem um procedimento eivado de erros. Houveram sucessões de erros no cumprimento do procedimento. Ao momento que o acidente aconteceu, não demorou quase nada. Chegou realmente uma guarnição da Polícia Militar, chegou uma guarnição da Guarda Municipal, que ao momento que se deparou com um crime em flagrante, deveria ter iniciado de pronto o procedimento. Tá? E aí a gente começa com o erro que é pegar o autor do fato e levar o autor do fato para tomar café. É estranho. Tá? Deveria ter feito a condução imediata do autor do fato para a delegacia e ter feito a apresentação desse autor do fato, o que não aconteceu também. A Guarda Municipal, com todo o respeito que eu tenho a essa instituição, fez o serviço de Uber. Tirou ele de um lugar e levou para o outro e não fez a apresentação. Tá? Retornou horas depois uma outra guarnição para tentar fazer a apresentação, inclusive foi dispensada pelo delegado, que disse que as partes já teriam acertado e não acertamos nada. Ou seja, lógico que tudo isso vai ser objeto de peticionamento para as instituições, para que o seu setor de averiguação faça a responsabilização ou não. Tá bom? Mas o que a gente espera nesse momento, e eu deixo o canal aberto para a outra parte, é que a gente realmente sente de forma séria e que sejam cobertos fatos, sejam cobertos prejuízos, porque aqui hoje, graças a Deus, a gente tem um prejuízo material. Mas se quem olhar o vídeo da câmera de segurança, viu que por muito pouco, por milímetros, a gente não tem uma tragédia, como o trabalhador de rua que estava próximo do carro. O circuito de segurança, como o advogado falou, registrou esse momento exato em que o trabalhador passa e segundos depois, né, coisa de minuto, o carro vem acelerado e bate nesses 4 veículos. Felizmente, ninguém ficou atingido, ninguém morreu. Graças a Deus, todo mundo passa bem, mas o prejuízo financeiro é grande por aqui. A Letícia está contabilizando isso e pede, é claro, ajuda das autoridades para que essa história tenha um outro desfecho. Que o acusado de ter provocado todo esse acidente arque com prejuízo financeiro ao menos. Vamos seguir acompanhando, Léo. Muito obrigado e agradeço a eles por terem falado com a gente ao vivo aqui no Povo na TV. E teve um outro caso de um acidente também envolvendo sintomas de embriaguez. Um motorista em São Félix do Xingu bateu na traseira de um caminhão estacionado. E o caso virou uma grande confusão. Tudo também foi registrado por câmera de segurança.
Câmeras de segurança mostram que antes da batida, o motorista da caminhonete para o veículo e mal espera a mulher descer e acelera. A poucos metros, ele bate na traseira de um caminhão estacionado na via. O acidente foi em São Félix do Xingu, interior do Pará, e também foi registrado por este outro ângulo. Observe de novo o momento do impacto. Por pouco, outro veículo não foi atingido. Quem passava pelo local ficou desesperado e tentou ajudar, mas segundo testemunhas, não houve morte. Os feridos foram socorridos pelos bombeiros. A frente da caminhonete ficou destruída. Quem presenciou tudo disse que a polícia foi acionada, já que o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele teria reagido à abordagem, o que ocasionou em uma confusão. O condutor foi apresentado na delegacia da cidade, mas depois acabou liberado. Durante a ocorrência, uma mulher que acompanhava o condutor também se envolveu em um tumulto e teria danificado o celular de uma pessoa que fazia imagens da situação. Olha só, as câmeras de segurança vão ajudar com certeza a esclarecer ainda mais esse acidente. Infelizmente, mais um caso de motorista aí com suspeita de sinais de embriaguez. Bom, e começa hoje a Semana Nacional da Identificação Civil. Essa ação é voltada para indígenas e pessoas em situação de rua em Belém e Ananindeua. A repórter Lidiane Albi tem as informações ao vivo aqui no programa. Lidiane, é com você. Boa tarde. Oi, Márcio. Boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha aqui em Belém, aliás, aqui na região metropolitana, sim, Belém e Ananindeua, mas essa ação ela ocorre em todo o Brasil. É uma ação do Conselho Nacional de Justiça, está sendo realizada pela quarta vez, a quarta edição do Registre-se, e que quer tirar da invisibilidade as pessoas em situação de rua, quilombolas e indígenas, que muitas vezes não têm esse registro. E sem registro, perdem muitos benefícios. A dona Maria Cecília veio ver o BPC do seu filho, não foi, dona Maria Cecília? E aí não deu certo, mas... Aí não deu certo, eu vim ver o PPC do meu filho, aí não deu certo. Aí como eu já estava mesmo na área do INSS, aí eu já dei entrada já na minha aposentadoria. Aí, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Para a senhora, é importante ter ações como essa, dona Cecília? É muito importante ter, porque a gente com uma ação dessa aqui, a gente consegue muitas coisas, né? Olha, o meu filho não tinha carteira de trabalho, eu estou dando a entrada já vou tirar, né? Porque ele não tinha. Só esses documentos aí que ele não tinha, mas agora, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. E a senhora agora vai para onde? Agora eu vou ver o problema do óculos ali, né? Aí de lá eu vou subir ali que é para pegar o papelzinho da carteirinha dele. Muito obrigada, viu, dona Cecília? Que bom que a senhora conseguiu. Além desses serviços, Márcio, também tem castramóvel para quem tiver seu animalzinho, pessoas que vivem muitas vezes na rua com seus animais, pode trazer também. Tem serviços da SESPA, da SESMA, do Tribunal de Justiça, TRT, TRE e o INSS, que aqui é o Rodolfo Lima, Rodolfo Lima, que é técnico de Seguridade Social, de Seguro Social do INSS, que vai explicar para a gente sobre a atuação do INSS nessa semana do Registre-se. Rodolfo, boa tarde. Boa tarde, Lidiane, boa tarde a todos, Márcio. Para o INSS é sempre um prazer estar somando esforços em uma ação como essa, com vários órgãos trazem serviços, monta um verdadeiro balcão de serviço para a população e aproxima mais o serviço da população, vai em loco levar esse serviço. A dona Cecília, que foi entrevistada há pouco, representa muito bem o que é esse tipo de ação. Ela vem em busca de um serviço e sai daqui com várias suas demandas atendidas. O INSS está na ação, tanto hoje como vai estar na etapa da quinta-feira no Parque da Cidade para a população indígena e na etapa da sexta-feira lá no Sencate Ananindeua. Qualquer demanda relacionada ao INSS pode estar nos procurando no stand, a gente está geralmente junto com o pessoal do TRT e a gente vai trabalhar questões de aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade, sem inicial para aplicativos, Gov, para serviços previdenciários, entre outros. Muito obrigada também, Rodolfo. E é importante a gente lembrar que tem muitas pessoas que não conseguem ter acesso a esses benefícios justamente porque não tem o RG. Então aqui já pode tirar o RG, certidão de nascimento, de casamento, vários serviços que você pode acompanhar. Mas lembrando que são serviços oferecidos para pessoas em situação de rua, indígenas e quilombolas, que têm um pouco mais de dificuldade de ter acesso ao registro-se, aliás, ao registro de nascimento, de casamento. E também a gente lembra que
Apenas a região metropolitana de Belém tem 2.207 pessoas em situação de rua. Ou seja, dos 144 municípios, os 8 que concentram, que fazem parte dessa região metropolitana de Belém, tem quase 70% de todo o total de pessoas em situação de rua no nosso estado. E por isso que essas ações são realizadas tanto aqui em Belém quanto em Ananindeua. Essa semana vai acontecer durante toda a semana. Amanhã é para jovens socioeducandos e na quarta-feira para a população carcerária lá em Santa Isabel. Quinta-feira, como o Rodolfo já tinha falado, vai ser no Parque da Cidade para pessoas indígenas e na sexta-feira lá em Ananindeua. Márcio, volta aí contigo. Tá certo, Lídia, muito obrigado. A ação ocorre em frente aí à Prefeitura de Belém. Obrigado, Rodolfo, também, que conversou com a gente aqui no programa. Até mais, Lídia. Olha só, gente, a colisão entre uma caminhonete e uma carreta deixou uma pessoa morta na PA 150 em Goianésia do Pará. Foi ontem à tarde. Segundo as primeiras informações, com o impacto, a caminhonete capotou várias vezes. Já a carreta invadiu a pista contrária e colidiu com outro veículo. Os dois pegaram fogo. A condutora da carreta ficou presa às ferragens e morreu carbonizada, infelizmente. De acordo com a Polícia Civil, os demais envolvidos no acidente foram encaminhados para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para ajudar na apuração da ocorrência registrada na delegacia de Goianésia. A Rotas do Pará, que administra a PA 150, informou que enviou equipes de resgate com ambulâncias e caminhão-pipa e isolou a área. O Corpo de Bombeiros também esteve no local. A rodovia ficou interditada por quase 10 horas. O tráfego só foi liberado por volta de meia-noite. Mais um caso aqui nas estradas do Pará, envolvendo caminhões com, infelizmente, colisão gerando incêndio. E nesse caso, lamentavelmente, mais uma vez aconteceu uma morte. A motorista da carreta morreu carbonizada. E a gente sempre lembra, né, os cuidados para você que vai pegar a estrada, com ultrapassagem, porque pode ser perigosa. É importante ter muita atenção. Tá aí o momento em que houve este incêndio no veículo, infelizmente gerando a morte da motorista. Olha só, o município de Alenquer, na região do Baixo Amazonas, registrou 2 afogamentos somente na tarde do último sábado. Uma das vítimas era uma criança de 11 anos que desapareceu enquanto brincava com um grupo de amigos no rio. Um dos afogamentos aconteceu aqui às margens do rio Surubiú. Era por volta das 4h30 da tarde. Um grupo de crianças estava aqui nas proximidades brincando. O Englerson, de apenas 11 anos, havia saído de casa com um grupo de amigos e veio aqui para as margens do rio Surubiú quando ele acabou se afogando. Estava tomando banho, aí eu acho que eles acharam que talvez era melhor eles virem para cá e vieram tomar banho. Para essa parte mais funda? Essa era parte quantas mais crianças, funda. mais ou menos? Eu acho que tinha umas 5, 4. Eu tava de costas assim, olhando para ali, aí eu só vi eles conversando assim, eu dou salto assim. Eu mergulho dessa forma, eu mergulho desse outro jeito, eles brincando. E aí aconteceu essa fatalidade. As outras crianças que estavam com ele tentaram localizar, mas não conseguiram. Foi aí então que eles acionaram algumas pessoas pescadores que estavam aqui nas proximidades, acionaram a Polícia Militar, o Conselho Tutelar esteve aqui pelo local. Foi acionado também o Corpo de Bombeiros, o pai dessa criança chegou aqui no local e identificou a bicicleta e a camisa que essa criança estava. O outro afogamento foi registrado às margens do rio Curumum, também aqui no município de Alenquer. O jovem identificado como Alessandro, de 17 anos, estava às margens daquele rio em uma pescaria com o seu tio, quando a canoa em que eles estavam acabou alagando. O jovem Alessandro acabou se afogando, ainda chegou a ser levado para o Hospital Santo Antônio, o único hospital aqui do município de Alenquer, mas não resistiu e acabou indo a óbito. Vale ressaltar que somente este ano, esse é o 3º caso de afogamento que acontece aqui no município de Alenquer. Redobrar os cuidados, a atenção, né? Tomar banho em igarapés, em lagos e rios, porque infelizmente pode ser muito perigoso. Olha só essa história, gente. Uma tartaruga verde, espécie que é ameaçada de extinção, foi resgatada viva na Praia da Marieta, no município de Maracanã, nordeste do estado. Os moradores acionaram técnicos do Instituto Bicho d'Água e que fizeram o atendimento inicial. O animal foi levado para tratamento após apresentar dificuldade de nado e mergulho. Ela está sob cuidados do Centro de Reabilitação de Fauna Aquática, que fica no Instituto de Medicina Veterinária da UFPA em Castanhal. O quadro de saúde ainda está sob avaliação e vai passar por um processo de estabilização.
Só reforçando que essa espécie é ameaçada de extinção e esse resgate é importante para a conservação da fauna marinha da região do nosso litoral. E esse trabalho das equipes foi muito importante. E olha, gente, um peixe-boi foi encontrado morto no Chapéu Virado e Mosqueiro. Ao vivo, o Léo Carneiro traz informações sobre a morte desse animal. Já tem informações sobre o que teria provocado a morte do peixe-boi, Léo? Oi, Márcio. Pois é, até o momento os especialistas ainda não conseguiram identificar a causa, que pode ter a ver com poluição dos rios, pode também estar relacionado a algum acidente com embarcação ou até mesmo esse peixe-boi ter sido vítima de caça predatória. Essas são as principais razões que geralmente os especialistas, quando identificam a morte de algum mamífero, como um peixe-boi, identificam, mas isso ainda está sendo investigado. Só para relembrar o caso, essa situação aconteceu toda na manhã do último sábado, ali na Ilha de Mosqueiro, próximo da praia de Chapéu Virado. Os banhistas notaram que o peixe-boi estava na faixa de areia, já apresentando nenhum sinal de vida, acionaram o corpo de bombeiros. O 20º grupamento ali atendeu a ocorrência e constatou que o mamífero não apresentava mais nenhum sinal de vida de fato. Depois esse animal foi removido e encaminhado para o Instituto Bicho d'Água, onde ele está sendo analisado e verificado de fato o que levou a morte desse peixe-boi, se foi caça, se foi poluição dos rios, se ele sofreu algum tipo de acidente ou se ele de fato foi vítima de caça predatória humana. Isso tudo está sendo analisado ali no campus da UFPA de Castanhal, que acompanha a situação. Agora, é claro, situação muito triste, porque é um mamífero que tem uma representação grande para a nossa cultura, a nossa região. É um dos maiores mamíferos aquáticos da região amazônica, que pode chegar até 600 quilos e representa muito a nossa cultura paraense, né? Representa muito a Amazônia, a região norte, e é uma espécie que está, sim, em situação de vulnerabilidade, corre o risco de ser ameaçado. Quando acontece esse tipo de situação, preocupa ainda mais que um desses animais tenha saído, né, que não continue aí a procriar. Márcio. Ok, Léo, muito obrigado pelas informações aqui no Povo na TV. E olha só, gente, um passeio com pet na praça causou um grande tumulto em Castanhal. O cão da raça Pitbull se soltou da guia e foi um corre-corre e muito medo. Davidson Barros tem os detalhes. O cenário desse tumulto foi esta praça, a Praça do Imperial aqui em Castanhal, e a situação chamou muita atenção, principalmente nas redes sociais. Trata-se então do cachorro da raça Pitbull, que teria se soltado durante um passeio aqui com o seu tutor nessa praça e, de acordo com informações, também avançado sobre pessoas que aqui estavam, né? A praça costuma receber dezenas de pessoas todos os finais de semana, principalmente à noite, né? Para se divertir. Aqui tem quadra poliesportiva de areia também, tem um espaço realmente de convivência, e é importante, né, que se faça, né, se tenha um cuidado todo na hora de fazer esse tipo de passeio. Portanto, a informação de que, né, a coleira do cachorro teria se rompido aqui, e ele, por ser um animal de grande porte, né, já tem um tabu sobre a questão dos pitbulls, então ele começou a correr por aqui, a brincar, segundo seu tutor, né, com as pessoas que aqui estavam presentes. Portanto, é uma situação que chamou muita atenção, gerou muita confusão e tumulto aqui na hora em que isso aconteceu. A informação que a gente tem é de que ninguém ficou ferido nessa situação, não houve, né, ataque por parte desse animal contra as pessoas aqui. Ela, segundo informações, parecia querer brincar com as pessoas que aqui estavam, mas certamente que o tamanho, né, o porte desse animal causa susto, medo nas pessoas. Foi isso então que aconteceu. Inclusive, sobre esse acontecido, sobre esse ocorrido, o próprio tutor do animal, né, defende aí sua cadela, com certeza, narrando que ela é uma cadela dócil e somente queria brincar com as pessoas que aqui estavam. Então a gente vai escutar agora, né, o relato desse tutor sobre essa reação que teve esse animal na praça aqui do Imperial. Minha cachorra é muito mansa, é dócil, tem convívio com criança, quase todo final de semana a gente está na praça passeando com ela. Teve um evento lá na praça, ela estava lá, muitas crianças passaram a mão nela, que eu deixo pelo fato de ela ser dócil. Se ela fosse uma cachorra agressiva, eu jamais deixaria as crianças passar a mão. Infelizmente a minha guia quebrou, tinha uns cachorros soltos na rua, eu não pude evitar, porque ela tem muita força, como ela é o tamanho dessa bebezona aqui, ó. Em momento algum, ela avançou nas crianças, como estão falando. Falaram que eu estava bêbado, eu não bebo, quem me conhece sabe que eu não bebo. Pois é, causou um grande susto aí às pessoas, menos mal que o animal não era violento e tudo
não passou de uma grande confusão, um grande tumulto. Bora ver participação aqui, pessoal que está comentando, o Povo na TV, nesta segunda-feira. A Mariana de Breves acompanhando todos os dias do programa. Obrigado, Mariana, pela audiência. Um abraço a todos aí de Breves no Marajó. Vamos que tem mais. Alô para Cidade de Chaves no Marajó. O Jefferson Lopes acompanhando. Obrigado, Jefferson, pela sua participação. Bora que tem mais mensagens chegando aqui. O Pantoja de Moaná acompanhando o programa. Obrigado, Pantoja, pela audiência também. Bora que tem mais mensagens. O pessoal está participando. A Elisvanda de São Miguel do Guamá. Um abraço, Elisvanda. Obrigado pela audiência. Vamos que tem mais mensagens. Agora é o João Pantoja. Seu programa está top. Um abraço para o João Carvalho de São Miguel do Guamá. Obrigado, João, pela audiência. Vamos que tem mais. Bora ver? Olha aí, boa tarde, Márcio. Quero parabenizar meu sobrinho Wesley, que conseguiu salvar um bicho preguiça, que queria atravessar a BR e provavelmente seria atropelado. Tá aí, então, o cuidado aí, o Jânero Gria mandando o vídeo do Wesley, que teve essa boa iniciativa, ajudando o bicho preguiça, evitando a travessia na BR, que seria realmente muito perigoso. Obrigado, Jânero, pelo comentário e parabéns, Wesley, pela iniciativa. Continue participando aqui com a gente. 991101010 é o nosso WhatsApp aqui do Povo na TV. Manda mensagem, manda foto, manda vídeo, participa, porque você, claro, tem voz e vez aqui no Povo na TV. E a seguir você vê que em Santarém uma trend chamou a atenção, não só pelas curtidas, mas pela iniciativa. Um jovem denunciou os problemas da BR-163, usando aquela trend lá, que todo mundo gosta, né? Ó. Olha, ó. Olha a musiquinha e tal, e tal. Será que deu certo? Será? Bora ver então. E olha, você vai ver a seguir o lançamento do Tupinambá. Será? É a estreia do nosso quadro em Doida, com a Tainá Sá mostrando como é que foi o lançamento do icônico. Daqui a pouco eu volto com muito mais Povo na TV. Será? O pedido mais esperado veio aí. Tem uma frase que eu preciso te dizer. Se casa comigo. E Fernando confessa a verdade. Eu não vi o senhor sorrir uma só vez com a senhora Isabela. A verdade é que eu ainda amo a Ana do fundo do meu coração. Hoje, 15 para as 2 da tarde. Meu coração é teu. E às 15 para as 9 da noite estreia Domênica Monteiro. Aqui tem o melhor preço. Vem pro Formosa. Repolho verde, R$ 6,90 o quilo. Desinfetante Urca, R$ 6,99. Detergente P, R$ 2,49. Vem fazer valer. Vem fazer Formosa. Portiolli Gold Intenso, o brilho do ouro, a força da presença. Agora, para ir da Terra Firme à Alça Viária são apenas 10 minutos. O governo do Pará fez a Avenida Liberdade, a mais sustentável do Brasil. Ela liga Belém a Ananindeua e Marituba, atendendo mais de 2 milhões de pessoas. É liberdade para ir e voltar do trabalho. Liberdade para quem usa BR-316. Liberdade para os animais atravessarem com segurança. Avenida Liberdade. Somos o Pará que cresce. O Pará que cuida. Governo do Pará. Por todo o Pará. Você já viu essa trend nas redes sociais? Será? Quem nunca participou de uma trend nas redes sociais? Você participou? Aqueles vídeos que viralizam, que ficam toda hora rolando. Bora ver aqui um vídeo desse. Bora ver aqui, lá em Santarém. Bora ver que eu já tô cansando já. Olha aí, esse influenciador tá inovando. Vamos então com a Lidiane Albim, que ao vivo vai trazer as informações. Será, Lid? Faz a trend também aí, quero ver se você sabe dançar também. Bora ver? Vai! Bora, Lid, eu tô aqui meia hora fazendo isso. La Isla Bonita. Ela vai dos antigos, né? Vê a dancinha dela. Eu acho que a gente devia estar falando que... La Erosión Bonita, né? Porque La Isla Bonita não tem nada de bonito nisso, não. La BR-163. Verdade. Olha essa situação, né? Se a pessoa não vai fazer a parte dela,
Quem que faz? Complicadíssimo, Márcio. Mas assim, né, nessas horas o pessoal utiliza a criatividade, né? Usa o humor para fazer críticas, para chamar a atenção das autoridades, para mostrar os riscos de quem passa por ali, de como que as próprias pessoas têm que meter a mão na massa para poder garantir segurança para quem passa por ali. Então, ficou essa trend aí, acabou fazendo esse sucesso. Ele colocou uma trilha sonora maravilhosa, porque Madonna sempre faz sucesso, né? Sempre arrasa, Madonna é maravilhosa mesmo. E para uma situação dessas, acho que encaixou perfeitamente, para chamar essa atenção. E aí a gente também pergunta para as autoridades lá de Santarém, como é que ficou depois disso? O que vai ser feito depois dessa trend? Vai ser feito alguma coisa, já que a erosão está tomando conta da pista ali, colocando em risco a vida das pessoas que passam? O que vai ser resolvido? Eu moro próximo daquela localidade, circulo aquela rodovia todos os dias, vejo a dificuldade das famílias que saem para trabalhar pela manhã e o congestionamento que fica naquela localidade, tanto pela parte da manhã como pela parte da tarde. Aquele buraco lá já está há mais de 2 meses lá, nenhuma autoridade política toma providência. Uma semana antes eu gravei um vídeo mostrando a dificuldade que a população tem para passar naquele local, só que nada aconteceu. Então eu resolvi fazer aquela ação para evitar que vidas sejam perdidas, porque não adianta a gente só criticar e não mostrar soluções. Disseram que eu sou maluco. Vou estar fazendo uma ação de emergência. Pois é, né, Márcio? Que situação. A ideia, essa trend está fazendo um maior sucesso, né? Mas La Obra Bonita, né? Isso, o pessoal está esperando uma La Obra Bonita, mas por enquanto é só buraquito que tá rolando nessa BR-63, né? E não é de hoje que esse problema afeta a comunidade lá. Ô, vamos encerrar esse vídeo, Lídia, você tem que fazer a trend, pelo amor de Deus. Abre a imagem aí, nosso Cinega, quem tá com você? Quem é o Cinega? Quem é? É o Marcos, sabe? É o Marcos. Né? Vai, Lídia. Mas não tem como é que eu vou assim, ó, só levantar assim, ó. Assim, ó. Tem, Márcio, não pra tem. Frente e pra trás. Assim, ó. Olha, ela faz a dança das antigas, essa Lídia, vou te contar. Valeu, Lídia. Obrigado aí pelas informações. Valeu. Valeu, Lídia. Obrigado pelas informações. Lidiane Albim trazendo as informações dessa trend aí que, enfim, viralizou nas redes sociais. O pessoal gosta, né? Será? Você gostou? Participa com a gente. 99110-1010 é o nosso WhatsApp. Será? Bom, gente, agora tira essa trilha porque o assunto é sério. O assunto agora é eleição. O fim de semana foi de regularizar as pendências junto à Justiça Eleitoral. O mutirão do TRE levou várias pessoas, centenas, ao cartório que fica no bairro do Marco, em Belém. Lembrando que o prazo para regularizar termina daqui a menos de um mês. Filas por quase toda a travessa Pirajá se formaram nos 2 dias de mutirão. Eleitores enfrentaram sol na busca por regularização junto à Justiça. Entre os serviços ofertados estavam o primeiro título de eleitor, biometria e mudança de endereço de sessão. Os paraenses têm até o dia 6 de maio para deixar tudo organizado e legalizado para poder votar em outubro. Com a demanda alta existente, o TRE Pará anunciou novas estratégias para fazer o atendimento andar mais rápido. A partir do dia 30, nós vamos ter o atendimento no Mangueirinho, com 80 guichês, e aqui nós vamos ter 50 guichês, ou seja, vai ser um esforço dobrado para atender todo mundo. A expectativa é de até o final do fechamento do cadastro, de 600 a 700 mil eleitores sejam atendidos em todo o estado. Agora a gente reforça que, além disso, a gente está a semana toda aqui na Pirajá, atendendo no horário de 8 às 14. Lembrando que a central de atendimento ao eleitor funciona das 8 da manhã até às 2 da tarde, na Pirajá, ali no bairro da Pedreira. A gente viu que muita gente foi para lá, né? Fez fila. E para fazer o agendamento, você tem que acessar o site do TRE-PA.jus.br. Está na tela o endereço. Tem também o número 148 do Disque Eleitor e ainda o WhatsApp, o 91 DDD 3346 8000. Importante você regularizar porque o prazo está acabando. Deixou para a última hora? Vai enfrentar muita fila, pode ter certeza. Bom, gente, todo mundo acompanhando, né, a guerra no Irã. Isso afeta principalmente o mundo, né, todo mundo praticamente, porque ali envolve questão de preço de petróleo, preço de combustíveis. E o que acontece? Essa guerra acabou gerando uma crise
entre a Casa Branca e o Vaticano. E aí, essa crise ganhou um novo capítulo após o ataque do presidente Donald Trump. E o Papa Leão XIV reagiu, disse que não tem medo e que vai se posicionar sobre a guerra, vai continuar o seu posicionamento. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter André Rosa. Olha, Trump e o Vaticano voltaram a trocar críticas e o tom subiu nas últimas horas, viu? Depois de ser atacado, o Papa Leão XIV reagiu e afirmou que não tem medo e que vai continuar se manifestando contra a guerra. A declaração foi dada durante um voo para a Argélia. O pontífice disse que não quer entrar em debate com Trump, mas fez questão de reafirmar a defesa da paz, do diálogo e também das relações multilaterais entre os países. Leão XIV também afirmou que a mensagem cristã está sendo abusada e disse que muitas pessoas inocentes estão morrendo no mundo. Razão pela qual, segundo ele, alguém precisa se levantar para dizer que existe um caminho melhor. O Papa, nascido em Chicago e primeiro americano a chefiar a Igreja Católica, tem feito críticas públicas à guerra envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irã. Do outro lado, Trump chamou o pontífice de fraco em relação ao crime e, abre aspas, terrível para a política externa, fecha aspas. Isso em uma publicação nas redes sociais. Bom, essa declaração ampliou o embate entre a Casa Branca e o Vaticano, num momento de forte tensão internacional e de pressão por uma saída diplomática para os conflitos em curso. A gente vai seguir acompanhando aí esse embate entre o Vaticano e os Estados Unidos e acompanhando, claro, os desdobramentos deste conflito que, claro, traz consequências muito ruins aí para o mundo. Eu volto com vocês aí nos estúdios. Obrigado, André, pelas informações direto de Brasília. Agora a gente fala sobre as obras de restauro da Basílica Santuário de Nazaré, que entram agora numa nova fase. Apesar do avanço dos trabalhos para a parte externa, o santuário vai seguir aberto aos devotos da Rainha dos Paraenses. A Lídia Nobi tem as informações para a gente. Quando a gente vai fazer aquela reforma completa na casa, o ideal é que todo mundo saia para que a obra aconteça de forma tranquila. Mas quando a gente fala na casa da Rainha da Amazônia, aí é totalmente diferente, porque não tem como ficar de portas fechadas enquanto essa obra acontece. Estou aqui com a Lucia Azevedo, que é coordenadora do projeto de restauro da Basílica Santuário de Nazaré, que vai falar para a gente sobre essa segunda fase. Lá dentro já está reformado, mas aqui fora as obras continuam, não é, Lucia? Exatamente. Essa é a segunda etapa dos trabalhos de restauro. A gente já caminha para a finalização, né, da obra. Todo esse espaço aqui externo ele está sendo recuperado. A fachada principal, os telhados, né, estão passando também por uma restauração, pela recuperação, assim como incluídos também esse ambiente aqui do átrio, as colunas, tudo que a gente percebe aqui vai passar pelo processo de restauro, e também toda a parte, a estrutura de madeira do átrio interno e as portas de bronze, a gente já pode, né, perceber a recuperação, o trabalho que já foi feito. Então, nesse momento, os trabalhos eles se concentram no lado esquerdo do átrio, e para depois a gente conseguir bloquear o acesso principal para poder fazer os trabalhos de restauração na porta de bronze, para deixar as duas laterais livres para que as pessoas possam entrar. Agora, a gente conversava que uma das maiores dificuldades que vocês encontraram não foi manter os elementos originais, sim fazer a obra com as portas abertas, porque, como a gente falou, é a casa da Rainha da Amazônia, não tem como deixar de portas fechadas durante tanto tempo. Exatamente. Então, assim, uma das prioridades quando foi organizado o planejamento para o início dessa obra foi que a gente mantivesse as portas abertas, né? Então, assim, foi desenvolvida uma metodologia para que a gente conseguisse
com que também as pessoas acompanhassem a obra. Então, nos trabalhos que iniciaram em 2023, ele foi iniciado por etapas. Primeiro a gente começou pela nave lateral, recuperando as capelas laterais, e assim a gente conseguiu, por essas etapas, realizar os trabalhos e o funcionamento da Basílica, ele continuou normalmente. Muito obrigada e parabéns, o trabalho está realmente belíssimo, viu? Obrigada. Márcia, eu volto aí contigo. Muito bem, cada vez mais a Basílica bonita, tem que ter paciência, como disse realmente a Lídia Albim, esperar esse trabalho ser concluído, e tenho certeza que quando tiver 100%, todo mundo vai gostar bastante, afinal, né, tem um valor não só religioso, mas histórico para a nossa capital. Está ficando mais bonita ainda a nossa Basílica Santuário de Nazaré. Bom, bola de novidade, porque tem novela estreando hoje na tela do SBT. Acompanha aí. Quando tiram tudo de uma mulher, Por que você fez isso, Max? ninguém imagina o que ela pode se tornar. Hoje, 15 para as 9 da noite, a dona da história agora é outra. Eu juro que nunca ninguém mais vai voltar a se aproveitar de mim. Domênica Monteiro, a nova novela das noites do SBT. É isso aí, todo mundo ligado hoje, 15 para as 9 da noite aqui na nossa telinha. E olha, tem mais novidade, viu? Tem estreia hoje aqui no nosso Povo na TV. Elas são a cara do Pará e tocam só aquelas marcantes, aqueles rock doidos, até os hits da saudade. Estamos falando, claro, das aparelhagens. Sim, elas são parte da nossa cultura. E esta festa genuinamente paraense que você vai começar a acompanhar, e vamos mostrar como funciona, quem move essa indústria da música e que arrasta multidões. E Endoida a multidão, é o nosso quadro Endoida, que vai começar aqui no Povo na TV, mostrando tudo das festas de aparelhagem aqui no nosso estado. E a gente vai começar com o icônico Tupinambá, que tem décadas de história e voltou a brilhar nesse final de semana aqui em Belém, depois de um tempo longe do seu público. E a nossa Tainá Sá, que vai comandar esse quadro, acompanhou a festa lá no Mangueirão e ela, claro, aproveitou e fez o T aqui pra gente. Bora ver como foi. Olha, TV Norte, eu tenho babado pra jogar no teu peito. A partir de hoje, a gente tem um quadro chamado Endoida. E eu, junto com a TV Norte, macumunado, a gente vai invadir as aparelhagens no final de semana. E hoje, estreia o nosso quadro, tu adivinha aonde, mana? Icônico Tupinambá, que voltou com tudo, tá aqui atrás de mim. Bora cair no pisão e ver o que a galera gosta de endoidar. Como é esse negócio? Como é que funciona? Do que se alimentam? Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Agora você vai ver, no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do treme terra assim, bater de longe. Hoje casa, DJ Dini conhece. Ih, ele saiu ali fora. Mas eu vou invadir esse camarim dele. Que isso aqui, mano? É açaí, é? É mingau de arroz com açaí. Então é isso, é o segredo do DJ Dini. Então antes de subir pra tocar o terror lá em cima, Tem que é tomar aqui. mingau de arroz com açaí. É o que dá sustância. Endoida. Que não pode faltar na aparelhagem pra mim, uma festa de aparelhagem. Broca, mano. Mais cedo ou mais tarde vai ter que rolar. Né? Olha, menina, é um negócio de um arroz society. E olha, tu adivinhou que eu tô na broca. Então, nobre chefe, ele tá arrebentando. Olá, senhoras! Ela desceu cocar, filha. Ela, como uma boa presidente das madrinhas, ela tem que estar alinhada, né? O Projeto Madrinhas, ele não é só, tipo, as meninas que se reúnem. Mas a gente tem um projeto social dentro desse Projeto Madrinhas que antigamente não existia. A gente tem meninas que foram vítimas de tentativa de feminicídio. Nós temos uma agricultora,
Nós temos bailarinas profissionais, nós temos esteticistas, biomédica, turismóloga, todas as profissões. Então a ideia é cada uma, dentro da sua área, proporcionar para a comunidade, para as mulheres da comunidade, do movimento de aparelhagem, um curso, uma profissão, né, para que elas possam entender que não é só vir para a festa, mas elas podem ter uma formação, né, através do Projeto Madrinhas. Eu conquistei o meu espaço como DJ Ágata, mas ainda existe uma resistência para que venham novas DJs mulheres, né? Ainda existe essa resistência por já ser uma profissão, né, que é predominante masculina. Então, assim, eu digo que o dia que eu achar assim, que eu vou olhar e falar assim, agora as DJs mulheres, elas têm o lugar delas realmente, porque fazem 20 anos que eu iniciei no Tupinambá, 2026 estou fazendo 20 anos, fazem 22 anos que eu toco, são 22 anos provando dia após dia que eu sei fazer o que eu faço. DJ Dinho, deixa eu te contar um negócio. Hoje a TV Norte estreia um quadro chamado Endoida e a gente vai invadir todas as aparelhagens durante os finais de semana. Tu acredita nisso, DJ Dinho? Tainá, você tá de parabéns. De parabéns a galera da TV Norte por valorizar, inclusive, a cultura do nosso estado. E começar de pé direito. Aqui no Tupinambá, no lançamento do Icônico, eu posso dizer a vocês que está sendo icônico. Eu tô vendo uma movimentação grandiosa nas redes sociais, que é algo que não tinha a teu favor na década de 90, né? Quando tava tudo começando. Ali não tinha, nós não tínhamos redes sociais, né? E agora a gente chegar a 2026, sabendo que as trends estão aí, inclusive, não somos mais crianças, já esfregando a nossa cara, né? E olhe pra mim que sou 50 a mais. Mas tá enxutíssimo. Participar, interagir, se conectar com esse público, essa juventude, tá sendo maravilhoso. Pra mim parece que é a primeira vez. Alô, então vem, faz o T que eu quero ver. Faz o T que eu quero ver. DJzinho e Toninho faz a tribo estremecer. E eu tava consumindo esses conteúdos e eu acabei descobrindo coisas que eu não sabia. Por exemplo, a origem do nome. Tu sonhaste, eu acabei de ver aqui, olha. Como foi essa parte energética e até espiritual de Dedinho? Pois é, essa parte espiritual já lá atrás, a gente diz assim, porque é uma parte de ancestralidade. Com o meu pai, ele buscou na entidade o nome Tupinambá. E o meu sonho foi assim, que eu ia lançar o Tupinambá e que eu colocaria o nome icônico antes do Tupinambá. Não ia ser Tupinambá, não? Ia ser Tupinambá, mas tipo assim, outro Tupinambá, Treme Terra, alguma coisa assim. Entendi. Aí o meu sonho disse assim, coloca icônico Tupinambá. Eu avistava até a festa, a placa, tudo. E graças a Deus, olha, o sonho se tornou realidade. DJ Toninho na comanda, o alta sonoro vai subir. Esse é o Treme Terra Tupinambá. Amigos, família, como é a babada aqui? Família, minha mãe, meu irmão vieram do interior só pra prestar essa festa hoje. Ela é tua mãe? Quando o DJ Dinho toca, o povo se levanta, ninguém fica parado, até a mãe dele dança. Que nível de curtição tu tava? Bem jovem, olha. Já fui boa disso, né? Já fui boa disso. O que não pode faltar numa festa de aparelhagem? Animação. Muita animação, muita animação. O brega. O brega. Não pode faltar pra gente. Não, se faltar brega, a gente vai sair daqui apanhando, mano. Esse apaixonado por mim, bem, que eu te avisei que eu sou assim desligada. É isso. Tupinambá, Tupinambá, parará, pá, pá, parará. Esse é o Treme Terra Tupinambá. Tá aí, foi um grande lançamento, parabéns aí ao DJ Dinho, Toninho, Wesley, Betinho Apolo e todo mundo da organização que se dedicaram, né, o pessoal que se organizou, que se dedicou para uma grande festa, um grande lançamento, né, e o Tupinambá de volta, sem dúvida, dando um brilho a mais para as aparelhagens. Daqui a pouco eu volto porque tem mais povo na TV, viu? 1h23, não sai daí que daqui a pouquinho eu tô de volta. O NC Esportes entra em campo com a vibração da torcida, com a história de quem joga com o coração. Tem
Tem bastidores, tem polêmica, tem golaço e muito mais. Porque aqui não tem enrolação não, tem informação com credibilidade. Vem com a gente de segunda a sexta a partir de 1h30 da tarde. Bora com a gente acompanhar o melhor do esporte no NC Esportes, na tela da TV Norte Pará. Oi, condutor! Aqui é a Adete, do Detran Pará. O calendário de licenciamento já iniciou. Fique atento aos prazos de abril e evite transtornos. Placas com finais 42, 52 e 62 vencem dia 10. Finais 72, 82 e 92, dia 17. E finais 03, 13, 23 e 33, dia 24. Emita o boleto no site do Detran Pará ou procure um posto de atendimento. Não deixe para a última hora. Detran, Governo do Pará. Alunorte 30 anos. Conheça as histórias que fazem parte desse sucesso, por quem faz parte de nossa vida. Toda segunda, quarta e sexta, logo após o NC Esportes. Sabe quando a gente muda o visual e tudo fica ainda melhor? Pois é, a sua conta de luz mudou. Ela chegou com um visual novo, mais fácil e você ganha ainda mais controle. O que antes era conta contrato, agora se chama unidade consumidora. A sua UC, com até 15 dígitos. Uma padronização nacional definida pela ANEEL. É a sua conta de sempre de um jeito novo, com muito mais facilidade. Equatorial Energia, por você hoje, pelo futuro todo dia. De segunda a sexta, nas madrugadas do SBT, de noite. 1h25, pessoal, obrigado pela companhia, pelo carinho. Amanhã eu espero vocês aqui no Povo na TV. Fique agora com NC Esportes. Tchau, tchau, até amanhã, valeu.